bênção de Ebenezer. Essa palavra está lá em 1 Samuel 7,12, não precisa abrir ainda, você vai abrir lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 7, vai aparecer já ali na tela também para você. E eu só estou citando aqui porque daqui a pouquinho eu quero te dar essa bênção. Por quê, pastor? Toda sexta-feira nós temos feito aqui a imposição de mãos. É uma bênção que Deus nos deu, uma direção que Deus nos deu, baseada lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18. O que está escrito lá, pastor? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu pergunto para você, a palavra de Deus é verdade, sim ou não? Quem crê que a palavra de Deus é verdadeira, diga amém. Então, meu irmão, tem que acontecer. Quando eu colocar as mãos sobre você, eu vou ministrar sobre a tua vida esta unção, a bênção de Ebenezer, e você vai receber a cura, a libertação, seja qual for a bênção que você esteja precisando aí, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho, mas antes eu quero entrar aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 7, em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 5, verso 7. Isso, abra sua Bíblia lá. Em nome de Jesus. Gálatas 5, 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, os obreiros te ajudam a encontrar. Em nome de Jesus, tem ali também na tela, você pode acompanhar por ali. Gálatas 5, 7. Bom, vamos começar a partir de hoje, né? Desde agora, esse ano agora nós estaremos começando o ano da retomada. É uma direção que foi dada pelo pastor, pelo missionário Soares, pelo pastor Jaime, a todos nós, e nós estamos nessa fé. Até pedi que deixasse ali, vai ficar aquela frase ali, para que a gente se lembre que esse ano é o ano da retomada. Amém? E o que é retomada, pastor? Você retomar uma coisa não é você começar. Como assim? Quando você começa do início. Você pegou do zero, né? E vai fazer algo. O que é retomar? Retomar, o verbo retomar significa você voltar de onde você já tinha parado. Ou seja, você já tinha feito alguma coisa. Você já tinha chegado até algum lugar. Mas de repente veio uma interrupção. Algo te interrompeu. Algum problema, alguma situação que aconteceu, você estava cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio de desejos no seu coração, mas você teve que interromper, você parou. Talvez até por desânimo, não sei, o motivo na verdade pouco importa. Mas o que Deus falou no meu coração hoje, que eu te falasse, desse esse recado, é que Deus quer que você volte e continue aquilo que você tinha parado. E Deus vai falar muito aqui com muita gente hoje. Deus não quer que você siga em frente sem antes voltar atrás para recomeçar aquilo que você já tinha começado. E na verdade é o que nós chamamos de retomar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vou te mostrar isso na palavra de Deus. Antes da gente entrar na palavra, curva a sua cabeça agora, fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Diga o teu pensamento a Deus. Pai, eu te peço agora que o Senhor me use. Faça de mim, Pai, um instrumento nas suas mãos. Eu quero ser uma ferramenta, Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Nada mais do que isso. Que toda distração, meu Deus, a partir de agora seja repreendida e amarrada em nome de Jesus. Porque eu sei que eu tenho uma batalha aqui contra um inimigo invisível. Esse é Satanás, que não quer que essa pessoa escute, entenda, creia e guarde essa palavra de hoje. Mas eu já te repreendo desde agora, demônio. Eu digo, você não vai de maneira nenhuma impedir, atrapalhar que essa palavra chegue ao coração desse povo. Tem gente aqui que Deus está ansioso que esta pessoa volte aonde ela tinha parado, que ela retome o que ela tinha deixado para trás. Tem muitos projetos inacabados, muitas pessoas, meu Deus, que interromperam projetos, sonhos, propósitos, e o Senhor não está satisfeito. Por isso que o Senhor mandou dar essa palavra hoje ao teu povo que aqui vem. Que o Senhor quer que eles retomem. Essa é a direção que o Senhor nos tem dado. Então fala conosco. Que para a honra e glória do teu nome, hoje aqui, pessoas possam voltar àquilo que tinham parado.
meu Deus, possam retomar sonhos, projetos, possam voltar, meu Deus, aquilo que foi interrompido, talvez pela morte de um ente querido esse ano que passou. Essa pessoa tinha tantos projetos, mas de repente a empresa faliu quando entrou a pandemia. É alguém, meu Pai, que tinha um desejo, até vindo do coração do Senhor, ser um empresário, mas desistiu de tudo. É alguém, meu Pai, hoje aqui, que começou a caminhar com Cristo, começou na presença de Deus. Veio pandemia, veio a dificuldade, alguns dias que as igrejas se fecharam, e aquela pessoa esfriou, não deu continuidade, estava pensando até em se batizar, o Senhor falou, estava pensando até em entregar a vida dela a Jesus, mas depois esfriou. Não, meu Deus, é para continuar da onde tinha parado, é isso que o Senhor tem falado. Então eu peço, usa a minha vida nesta noite, e eu digo, Pai, que tudo aqui seja falado pelo Senhor, nada do homem, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, é a tua igreja, é o teu povo, e é o Senhor quem fala, e todos digam assim seja, e amém. Amém? Toda a tua atenção, olha o que diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7, quem achou diga amém. Deixa eu acompanhar aqui junto com você, quem não tiver a Bíblia, está ali na tela. Diz assim a palavra de Deus: corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 8, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. O 9 diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. No 10 diz, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas que aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá o quê? Condenação. Então olha, pastor, vou voltar no versículo 7, onde ele diz assim, ó, corris bem, quem vos impediu? Irmão, tinha gente aqui que estava numa boa corrida, tem gente aqui que já estava até bem avançado. Eu vou falar de várias áreas, mas eu vou voltar depois na área principal de todas as nossas vidas, que é a vida espiritual. Vou falar de outras áreas. Tem gente que estava com uma empresa já bem encaminhada, sonhos, projetos, planos. Aí veio a maldita da pandemia. Teve que parar tudo. Enterrou tudo. Largou lá. Agora não tem mais como continuar. E desistiu. E sabe o que Deus está falando? Olha, está chegando aí um próximo ano. E até quando você vai deixar engavetado esse projeto que Deus te deu? Esse plano aí que Deus colocou no teu coração e você sabe que é dele. Porque quando é coisa da nossa cabeça, some, vai embora. Um dia você está com aquela vontade, outro dia você já nem lembra mais. Mas quando é de Deus, fica no coração. E o tempo passou e está no teu coração ainda. O tempo passou e não saiu do teu coração. Então, meu irmão, não é algo que vem da tua cabeça. Inclusive, você tem até a palavra dada por Deus. Deus me deu, pastor, uma palavra antes de começar aquela empresa, aquele negócio. Eu tinha um projeto, comecei, de repente eu tive que interromper. Alguma coisa te perturbou. Não sei se foi a pandemia, citei até na oração. Quem sabe você tenha perdido pessoas nesses 2 anos para cá. Talvez você tenha perdido condição financeira desses 2 anos para cá. Mas hoje Deus está te cobrando a retomar. E como eu falei, o que é retomar? É você voltar de onde havia parado. Onde foi que parou? Deus está perguntando, você estava correndo tão bem. Você estava numa certeza, você estava numa fé. Você tinha planos, você tinha propósitos. De repente você permitiu que interrompesse tudo. Você guardou lá numa gaveta, jogou debaixo de um tapete na sua vida, e hoje se alguém fala, você não gosta nem que toca no assunto. Eu já desanimei de sair, mas está forte no seu coração até hoje. Até hoje tem esse desejo dentro de você. Você tem que voltar de onde você parou. Diga graças a Deus. Estou falando isso da vida financeira, estou falando isso da vida profissional de muita gente aqui, mas eu digo isso principalmente da vida espiritual. Tem gente que estava buscando a Deus, começou numa caminhada com o Senhor, estava tão gostoso, estava tão bem, de repente veio a maldita da pandemia. As igrejas se fecharam durante um tempo,
E nesse tempo você esfriou na fé. Estava até pensando em se batizar. Estava até pensando em assumir um compromisso mais sério com Jesus. Não, eu tenho. Esse ano eu vou realmente entregar minha vida ao Senhor. E eu quero até ser usado por Deus. Eu entendi, Deus tem um propósito para mim nessa terra. E aí esfriou tudo. Você parou de correr. Você desanimou. E meu irmão, hoje Deus está cobrando você, que você precisa voltar de onde você tinha parado. Lembra? Você não vai voltar do começo, você já tem uma vida com Deus. Você não vai voltar do início. Deus está falando que você deve voltar de onde você tinha parado. Qual foi a tua melhor época com Deus? Pensa aí um pouquinho, puxa aí. Qual foi o teu melhor tempo com o Senhor? Deus quer que você volte de lá. Amém, Jesus? De lá. Eram as orações de madrugada, pastor. Eu estava voando espiritualmente assim, eu estava tão perto de Deus. Ai, pastor, olha, eu buscava Deus, levantava de madrugada, não tinha tempo ruim, eu estava na igreja todo dia da semana. Onde você está agora? Eu olho para você e eu digo essa palavra: corris bem. Quem vos impediu? O que fez você parar? O que fez você desanimar? Ah, foi a pandemia. Não, foi algo muito maior que a pandemia. Irmão, a pandemia não para ninguém. Não deveria ter parado ninguém. Não. Porque a bênção não está nas circunstâncias. A Bíblia diz que aquele que olha para o vento nunca vai semear. E aquele que olha para as nuvens nunca vai o quê? Nunca vai colher. Em outras palavras, sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Não fique esperando as condições ideais para você fazer alguma coisa que você nunca vai fazer. Ah, pastor, eu parei porque minha mãe ficou doente, eu tive que interromper para cuidar dela. Oh, pastor, eu parei porque eu arrumei um serviço, o meu trabalho tomou conta de mim. Ai, pastor, eu parei. Não, são desculpas. O que fez você parar foi algo maior do que isso. Existe um mal por trás disso que sabia onde você ia chegar. E Ele sabe onde você vai chegar. E Ele deu um jeito de te impedir. Quem está entendendo, diga amém. Deu um jeito de te impedir. Muita gente parou na sua corrida. Falei um tempo atrás de um livro que mexeu muito comigo. Esse livro chama-se Volte para a Corrida. E eu falo para você, hoje você tem que voltar para a corrida. Pastor, da onde eu volto a corrida? Lá do começo? Não vai ser jogado fora tudo que você já fez. Deus não esqueceu de todo o teu trabalho. A Bíblia diz que Deus é fiel para não se esquecer do nosso trabalho. Deus não se esqueceu do teu esforço. Deus não se esqueceu de que você fez até aqui. Ele quer que você veja onde foi que você parou e que dali você retome. Amém, Jesus? Retome dali. Retome da onde você tinha parado. Lembra, você estava tão bem com Deus. Era fiel, tudo que chegava na tua mão, levantava nas madrugadas, falava com Deus, não tinha mais nada na tua vida que lhe acusasse, você tinha finalmente conseguido se libertar de tudo, ou talvez de quase tudo, faltava pouco, de repente você desanimou, esfriou de novo. Meu irmão, retome. Olha o que Deus fala aqui, eu vou continuar. Ele diz assim, corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Versículo 8. Esta persuasão, você sabe o que significa persuasão? Diga assim comigo, convencimento. Persuadir alguém é convencer. Esse convencimento, quem te convenceu? Você pode dizer que foi a pandemia, que foi um problema que você teve, foi uma perda muito grande, que te desanimou, ou foi um problema no teu casamento? Não, você pode dizer qualquer coisa, mas essa persuasão, o importante é que você saiba que não vem daquele que vos chamou. Irmão, pode acontecer qualquer coisa na sua vida, mas se aquele que te chamou não te mandou parar, você não deveria ter parado. Ah, eu fazia a obra de Deus, pastor, mas ficou difícil, porque a coisa ficou complicada, porque eu tenho trabalho, eu tenho isso. Quem foi que te chamou para fazer a obra de Deus? Se aquele que te chamou não te mandou parar, não tem outra coisa, não tem outra desculpa que você possa dar. Você deveria continuar. Você deveria retomar. Quem está entendendo, diga amém.
Quem foi que te chamou para ser um empresário, para abrir a sua empresa? Quem foi que te chamou para trabalhar naquele lugar? Quem foi que te chamou para ter uma família? Ah, pastor, mas eu já tive tantas decepções. Deus está falando para você retomar esse sonho. Ou Ele colocou no teu coração. Essa persuasão aí não vem daquele que te chamou. Às vezes vem das decepções que você teve com as pessoas. Por isso que você parou. Você estava correndo bem, mas você desanimou. Mas aquele que te chamou ainda continua te chamando. Diga graças a Deus. Aquele que te chamou não mudou o chamado dele para você. Aquele que te chamou não mudou a proposta do início. A mesma proposta que ele te fez lá no início, continua, permanece de fé, de pé. Agora só tem que retomar. Sabe quando você está fazendo... Vem cá, mano, você está conversando com uma pessoa, você está fazendo um acordo com aquela pessoa, você está quase fechando um negócio com ela, olha, a gente está conversando, a gente já está se dando bem, de repente alguém chama, alguém interrompe, alguém faz você parar, rapaz, me perdoe, espera um pouquinho aqui que eu vou ter que resolver esse negócio lá, e eu vou lá. Só que ele está me esperando, como aquele que te chamou está te esperando até agora, para você resolver com ele aquele assunto. Ele está lá me esperando. Eu estou aqui, ó, mas eu estou resolvendo, tá? Eu vou voltar, viu? Aí tem gente que fala para mim, você não tem nada contigo não, você não tem nada comigo não, você tem com aquele que te chamou. Ai, pastor, não voltei ainda, o senhor sabe, pastor, aí me encontra na rua. Ai, misericórdia, pastor, eu não tenho nada com isso. Vem falar para mim não, teu negócio é com quem? Com aquele que te chamou. Ai, pastor, então o senhor não sabe como é que tá. Eu estou voltando. Aguenta aí só, tá? Mais um ano, tá? Mais um ano, está acabando. Vai começar o ano, eu volto. E passa-se um ano. E mais esse ano está chegando ao fim. E o próximo ano e você não retoma aquilo que você tinha começado. E ele está lá fazendo o quê? Esperando. Ele está te esperando mesmo. Não, é que eu tenho umas coisas para acertar na minha vida, eu tenho algumas coisas para colocar no lugar, porque isso. Até quando? Até quando você vai dar desculpas? Esse convencimento que fez você parar não veio daquele que te chamou. Diga glória a Deus. Irmão, Deus está te esperando, aquele que te chamou ainda está ali, esperando por você. Quando é que você vai voltar? Ai, Deus, eu tenho tanta coisa para resolver. Você quer uma dica? Se realmente, meu irmão, você entende o tempo que te resta, escuta isso que eu estou lhe falando. Realmente você entende o tempo que lhe sobra. Você não tem todo o tempo. E a urgência que tem de você terminar o que você começou com aquele que te chamou, faz assim, ó. Larga a mão de tudo e fala, Senhor, eu vim aqui para terminar com o Senhor o que eu comecei. Primeiro Ele. Diga graças a Deus. Primeiro o Senhor. Porque sempre vai existir uma persuasão, uma coisa para te convencer, sempre vai existir um problema, sempre vai existir uma questão pendente, uma dificuldade, para que você não tenha tempo para se acertar com Deus. Para que você não esteja em condições de se acertar com o teu Senhor. Mas chega. Hoje Deus está dizendo para você que Ele não aceita mais essas desculpas. Não. Está na hora de você retomar. E tem que ser agora, meu irmão, antes que seja tarde. Enquanto Ele ainda está esperando por você. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto Ele ainda está esperando aquele assunto pendente entre vocês. Tem que resolver. Eu falo que tem gente que fica fugindo de Deus. Já viu aquele ditado, você pode correr, mas não pode o quê? Onde é que você vai esconder de Deus? Ah, não vou mais na igreja. Tá bom, lá no seu trabalho Deus vai mandar alguém lá. Pode ter certeza disso. Ah, mas eu não vou mais trabalhar. Tá bom, a hora que você for no banco, lá na fila alguém vai te pegar. Ah, mas não vou no banco, vou me trancar dentro do quarto. Não vai ter jeito, você vai ligar a televisão, a hora que você ligar a televisão vai estar um missionário lá. É você, viu? É assim ou não é? Fala para o irmão do seu lado, fala assim, você pode correr, mas não pode se esconder. Quem vai se esconder de Deus? O salmista falou assim, Senhor, se eu for lá no céu, o Senhor já está lá.
Se eu colocar a minha cama lá no abismo, o Senhor também me encontra. Aonde eu for, o Senhor está. Diga graças a Deus. O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, não tem como fugir do Senhor. Meu irmão, se acerte com Deus. Ele está te chamando para você retomar aquela conversa, aquele assunto da tua salvação. Que tem gente que ainda insiste em ficar deixando isso para depois. Ah, pastor, estava bom a conversa então, mas aí surgiu um outro problema. Surgiu a minha questão financeira, surgiu a minha questão sentimental, mas eu prometo que eu volto para resolver esse assunto, meu irmão. Volte logo. É o assunto da tua vida eterna. Volta logo, Ele está te esperando. O chamado dele continua o mesmo. Diga glória a Deus. Você tem que resolver isso com Deus. Ele está te esperando. Ele diz assim, vamos voltar aí. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Versículo 9 fala assim, um pouco de fermento leveda toda. Mas, irmão, se você deixar um pouquinho do que é do mundo, desse fermento maligno que tem fora entrar no seu coração, estraga tudo. Quanta gente estava indo tão bem com Deus. Quanta gente estava indo tão bem, mas entrou no pecado. Uma vez só, não tem nada a ver. Mas ninguém sabe, ninguém vai ver. É um pouquinho de fermento que leveda toda, acaba com tudo. Pastor, e agora? Eu já errei, eu falei. Volta, que ele ainda está te esperando. Diga graças a Deus. Para terminar aquele assunto. Para você poder se acertar com ele contigo. Ele diz, eis que estou à porta e faço o quê? Deus está esperando por mim, Deus está esperando por você. Se alguém abrir, eu vou entrar. Vou ceiar com ele e ele comigo. Deus quer ter essa comunhão conosco, mas parece que você nunca tem tempo. A vida está sempre corrida, você sempre está correndo de um lado para o outro, ou daqui para lá, ou de lá para cá. Eu sempre digo, corre, 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 mas não chega em lugar nenhum, porque sem Deus você vai chegar onde? Não vai chegar. Ele diz, sem mim, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Pode. Se você for, vai com Jesus. Não deixa Jesus para trás, não. Os seus planos e os seus projetos sem Ele não funcionam. Retoma a tua comunhão com Deus, aí você continua. Quer ver uma coisa? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele está te esperando, meu irmão. Está esperando você. Você começou um assunto com Ele e não terminou. Ele começou a falar o seu coração, mas ele não terminou. E tem gente até agora dando desculpas para não sentar com Jesus, fugindo dele. Eu falo para você porque eu já andei fugindo de Jesus. Eu tinha medo de sentar com Jesus porque eu sabia o que ele queria terminar comigo. Eu sabia o que ele queria falar para mim. Eu sabia que se eu sentasse com Jesus de verdade, para retomar o assunto, Jesus ia voltar naquelas coisas que me custava. E assim, Jesus ele vai bem na ferida, é ou não é? Tem gente que não quer retomar um assunto com Jesus, não quer retomar a comunhão com Deus, porque Jesus vai lá naquela ferida. Jesus vai falar daquela coisa que você não quer deixar. Jesus vai falar daquela vida que você não quer abandonar. Tem gente que não quer retomar com Jesus porque tem medo de chegar lá. Onde ele sabe que vai chegar, Jesus vai falar daquilo, daquele pecado que está escondido, daquela mágoa que tem oculto no coração. Mas meu irmão, não tenha medo não. Quando Jesus chegar naquele assunto, você vai ver que ele vai te ajudar a resolver ele. Diga graças a Deus. Porque não adianta você ficar tampando o sol com a peneira, escondendo o lixo debaixo do tapete. Até quando? Você vai ficar com essas questões pendentes aí na sua vida, empurrando com a barriga, entra ano, sai ano, começa mais um ano, fulano, não Deus, deixa, vamos levar, vamos ver até onde vai. Vai chegar uma hora que não vai mais. Quem está entendendo, diga amém. Está na hora de tocar a ferida. A Bíblia diz que ele faz a ferida, mas depois ele mesmo a cura. Diga graças a Deus. Ele tem o bálsamo de Gileade. Se ele tocar na ferida, para sangrar, pode ficar em paz, que ele está fazendo isso para tirar o que não presta, para depois curar.
pode ter certeza que não vai ficar mais aquela ferida chata que ninguém pode tocar. Quando Ele cura, está curado. Pode tocar, pode bater de novo, que está curado. Você não sente mais nada em nome de Jesus. Que adianta você ficar escondendo aí a sua ferida, escondendo de todo mundo, fugindo de Jesus? Eu não quero falar desse assunto, eu não quero falar disso. Não fuja mais não. Deixa Jesus falar com você, retoma o teu assunto com Ele, para que Ele possa te ajudar. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 2. Vamos lá no versículo 4. Apocalipse capítulo 2, verso 4. É a carta do Espírito Santo à igreja de Éfeso. E hoje eu sempre digo assim, é a carta do Espírito Santo à igreja de Mirandópolis. Amém? Escute isso, preste atenção. Versículo 4, né? Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Tem Bíblia que fala assim, que deixaste o teu primeiro amor. Irmão, olha só, Deus está lembrando de uma época. Qual era essa época? A época do primeiro amor, em que Ele estava em primeiro lugar. Não tinha tempo ruim, tudo era Deus, Deus era primeiro, antes de tudo Deus, era Deus, Deus, Deus. E o que Deus tinha contra esta igreja? E talvez tenha contra nós hoje. Versículo 5, Deus fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e faz o quê? E arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, o que Ele diz? A ti virei, e tirarei do seu lugar o quê? O teu castiçal, se não te arrepender. Presta atenção no que o Espírito Santo diz. Ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caístes. Te arrependa. É o que Deus está pedindo para nós hoje. Para que você pare, analise, se examine hoje. A Bíblia fala, examine o homem a si. Não é eu que tenho que te examinar, irmão. Eu sei, você caiu naquele dia. Olha, foi a partir daquele momento que você se desviou, que você saiu do caminho, que você ali perdeu a direção. Não é eu que tenho que dizer. É você mesmo, que se você se examinar hoje, se eu me examinar, nós vamos saber de nós mesmos aonde foi a queda. E aí onde entra o que eu tenho dito para você, que é o recado do Espírito Santo, que você deve retomar. O que é retomar? Deus está dizendo que você não precisa voltar no começo. Aquilo que você já fez não vai ser perdido, não foi esquecido por Ele. Deus está dizendo para você voltar onde você caiu. Eu vou falar uma coisa para você, talvez não está muito longe o lugar de onde você caiu. E às vezes o diabo mostra para você que é impossível você voltar onde você está, você ser quem você era. Mentira, está pertinho. Ou está mais perto do que você imagina. Quem crê nisso, diga amém. Não está longe não, basta um arrependimento. E com as suas próprias pernas você consegue voltar e retomar o seu lugar. Diga glória a Deus. Teu lugar está lá. Lembra, não vai dar tempo talvez da gente ver. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo, naquele momento em que ele disse ao pai, pai, me dá parte da herança que me cabe. E o pai deu, ali ele caiu. Ele foi para uma terra distante. E ali ele gastou tudo que ele tinha com pecado, com meretrizes, acabou com tudo, destruiu tudo. E aí foi indo, foi se afundando cada vez mais. E não parou por aí. Veio a fome, veio a dificuldade naquele país. Teve que uma série de coisas ruins acontecerem para que ele acordasse e visse que ele é quem deveria retomar a sua posição de filho. Só que ele sai dali dizendo, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer assim, pai, me perdoa. Eu reconheço que eu pequei contra o céu e contra ti. E ele fala assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. O Senhor pode me ter pelo menos como um dos seus empregados. É melhor do que a situação que eu estou agora. E o que o pai faz? Imediatamente, o pai o abraça, o pai coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália nos pés, vestes novas, mata lá um animal e faz ali uma grande festa.
E ele não volta sendo empregado, ele volta da onde ele tinha caído. Ele volta à posição do quê? De filho. Diga glória a Deus. Irmão, a misericórdia de Deus, ela te faz retomar. O diabo não vai poder falar assim: olha, agora você saiu, você caiu, você errou, agora não tem como você voltar mais a ser como você era, não. Viu? O pai não vai dizer para você: agora você tem um quartinho lá, mora lá. Não. A misericórdia do pai te permite retomar. O que é retomar? Voltar de onde tinha parado. Diga glória a Deus. Isso é bonito, meu irmão. Está lá, o teu lugar está guardado. Não se perdeu, não. Não, a tua posição não foi perdida. E se eu chegar lá, não vai ter outro no meu lugar? Ainda não. Ainda Deus está guardando o seu lugar. Diga graças a Deus. Deus ainda está guardando o seu lugar. Ah, mas tinha um outro filho lá. O outro filho tinha o lugar dele, mas o lugar daquele que tinha saído ainda estava guardado. A roupa dele ainda estava guardada. O anel dele ainda estava guardado. As sandálias dele ainda estavam guardadas. Precisava do arrependimento para que ele pudesse retomar. O que é retomar mesmo? Voltar de onde tinha parado. Onde você parou? Pastor, mas o que eu tive de Deus foi uma experiência tão pequenininha, mas já foi alguma coisa. E ficou guardado. Diga graças a Deus. Você pode ter feito uma oração só na tua vida inteira, mas já foi alguma coisa. Se já foi um passo, então você não precisa mais voltar do zero. Você pode voltar dali da onde você parou. Pastor, mas foi um dia, 2, foi um mês só que eu passei firme, mas já foi alguma coisa. Você já tem um lugar que está sendo guardado por Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É só você retomar. A misericórdia do Pai é tão grande que Ele permite você voltar no mesmo lugar que você estava antes de você cair. A misericórdia do Pai é tão grande que Ele restaura a tua posição, a mesma que você tinha antes de você cair. Basta você crer. Basta você se arrepender. Deus, eu posso voltar a ser aquela bênção que eu era? Eu te digo mais, você pode ser melhor do que um dia você já foi. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será ainda maior que a primeira. Você crê nisso, sim ou não? Eu creio. Irmão, levanta a tua cabeça hoje. Volta para a corrida. Está chegando um tempo de você retomar. Hoje você tem que tomar a decisão. Pastor, mas é tanta coisa, pastor, que tem para resolver. Não tenha medo, Deus vai te ajudar a resolver tudo. Para você retornar à sua posição. Mas eu errei tanto, pastor, eu fui tão longe. Foi um ano que eu fiz tanta coisa errada. Foi um ano que eu passei tão longe de Deus. Foi um ano que eu fiz tanta burrada. Olha para o filho pródigo. Olha o que ele fez. Ah, mas ele perdeu tudo. Perdeu tudo, mas não perdeu o lugar dele. Se ele se arrependesse, como de fato se arrependeu, ele voltaria a ter a mesma posição que ele tinha antes, de filho. E eu digo para você, você pode ter perdido muito dinheiro esse ano, por ter feito coisa errada, ter tomado decisão errada. Você pode ter perdido até amizades, você pode ter perdido até oportunidades, mas você não perdeu o teu lugar na presença de Deus. Isso é o mais importante, irmão. Isso é o que você tem que mais dar valor. É o que você mais tem que valorizar. Se você hoje se arrepender e falar: Jesus, eu quero retomar, Ele te leva de novo da onde você tinha parado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmão, isso é muito forte. Coloca isso hoje no seu coração. Fala: Deus, eu quero de novo aquela posição que eu tinha, porque o Senhor falou através daquele pastor que o Senhor guardou o meu lugar, então eu quero. Deus vai te dar. Diga graças a Deus. Vai fazer você voltar de onde você parou. Dali para frente você vai continuar. Ele diz assim, volta aí. Lembra-te, pois, de onde caístes, versículo 5. E faz o quê? E arrepende. Só o arrependimento, como foi no caso do filho pródigo, só o arrependimento pode fazer você voltar ao seu lugar. Lembra-te, pois, de onde caístes e faz o quê? E arrepende-te. O que ele diz mais aí? Ele diz, e pratica as primeiras obras. Agora vem um problema sério. Presta muita atenção nessa advertência. Quando não o que, pastor? Quando não há arrependimento. Quando Deus dá tempo, quando Deus segura o lugar da pessoa. Quando Deus fica como o irmão aqui, esperando aquele que pediu um tempo. Deus, é só um tempo.
Eu vou voltar. Deixa eu só acertar a minha vida, a minha situação. E Deus espera, e Deus dá tempo, e Deus espera o arrependimento, dá oportunidade para o arrependimento. E esse não acontece. Quando não acontece, qual é o perigo? Ele diz: brevemente, a ti virei e tirarei do teu lugar o quê? O teu castiçal. Lembra que eu falei que o que é teu está guardado ali? Tem um lugar, tem algo seu, a tua posição está guardada por Deus. Irmão, é por um tempo. É um tempo. E esse tempo, ele não vai ser para sempre. É um tempo de oportunidade. Se você se arrepender agora, meu irmão, se recupera o teu lugar. Mas se você ficar demorando, se você ficar protelando, se você ficar brincando, porque tem gente que brinca, e com Deus não se brinca. Você ficar brincando, não, Deus, amanhã eu volto. Ó, espera mais um pouquinho aí. Já vi gente falar assim, um absurdo, olha que coisa. Ela até reconhece que a coisa é séria, o mundo espiritual é muito sério, verdadeiro. Aí a pessoa fala assim, mas quando eu estiver bem velhinho, lá assim, já na cama, eu souber que eu vou morrer, aí eu falo, agora eu quero Jesus. Inocente, quem disse que você vai chegar a saber o dia da sua morte? Até brinquei esses dias na igreja e falei assim, o pastor disse que o pai dele teve um infarto fulminante. Quando o pai dele teve infarto, ele falou assim, não deu tempo nem de falar ai. Já tinha morrido, o I nem saiu. Tem gente achando que está no controle de tudo. Não, eu sei, estou controlando aqui. Na hora, assim que der, aí eu volto, meu irmão. Volto o quanto antes. Porque ele está dizendo, olha, brevemente. Quando não? Se você tem a oportunidade de se arrepender, praticar as primeiras obras, voltar ao teu lugar, retomar a tua posição, mas quando não, Deus está dizendo, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não o quê? Te arrepender. Não basta o arrependimento. A falta do arrependimento é a única coisa que pode nos impedir de voltar ao lugar que Deus tem para nós. Hoje Deus está falando ao teu coração, você tem que retomar. Quando foi, eu dizia para os obreiros, quando foi que você deixou de acreditar na realidade do mundo espiritual? Tem gente que parece que não crê mais. O quanto é verdade, o quanto é real o mundo espiritual. Irmãos, ele é mais verdadeiro do que o mundo que nós apalpamos e enxergamos. É muito verdadeiro. Tem gente que parece que parou de acreditar que está cercado por um mundo espiritual que é muito mais verdadeiro e real do que o mundo físico. Tem gente que parece que parou de acreditar nisso. Que onde ela está tem um anjo de Deus ali. Que onde ela está tem demônios ali tentando tocar na vida dela, só não tocam. Porque tem anjo de Deus guardando, talvez pela sua oração, ou talvez até de oração de alguém que você nem sabe. Não, você deixou de acreditar nisso? Quando você está ali, você pode estar sozinho com uma pessoa no quarto, mas ali existe um mundo espiritual, tem testemunhas te vendo. Você pode estar lá com o seu celular, com o seu computador. Mas é 2h da manhã, mas está o Espírito Santo ali. O Espírito de Deus está ali, irmão. Quando foi que você deixou de acreditar nisso? Retoma a tua posição. Talvez você foi alguém que um dia tinha temor das coisas de Deus. Você acreditava no mundo espiritual. E acredite você ou não, ele existe. É bom que você retome. Volte ao teu lugar. Onde você estiver, ali vai estar a presença de Deus. Como eu disse, não dá para se esconder do Senhor. Ele conhece até aqui, e aqui. O que ninguém sabe, o que ninguém vê, ele vê. Amém, Jesus? Volte a acreditar. Volte a respeitar, a temer o mundo espiritual. Porque o que é real hoje para você, nós estamos aqui. Veja só, daqui 100 anos, poucas pessoas dessas que estão aqui estarão de novo daqui 100 anos nesse mesmo lugar. Ou seja, será que isso aqui é tão real? Irmão, daqui 100 anos, tudo que a gente está vendo aqui, pode ser que nem exista mais. Só que daqui 100 anos, o mundo espiritual continuará sendo o mesmo, porque ele é eterno. Quem está entendendo, diga amém. Então, se for ver, na verdade, a mentira é isso aqui.